Daniel, não sai daí, porque a gente vai usar a sua presença ilustre até o finalzinho do Bastidores CNN, e eu vou trazer aqui um outro tema e a gente quer te ouvir também. Gente, depois de uma pressão de algumas varejistas que estão sentindo profundamente, né, a concorrência com os sites lá fora, os sites estrangeiros, especialmente os sites asiáticos, tem deputado falando em levar adiante um projeto para acabar com a isenção nas compras internacionais. Vamos lá, gente, pegar o pé dessa história. Vocês lembram que o Ministério da Fazenda entrou nisso, querendo acabar com aquela isenção até $50, depois voltou atrás e, no fim, lançou um programa, o Remessa Conforme, dizendo que, olha, pode ter isenção desde que a compra seja de uma empresa que firmou esse convênio com o governo, com o Ministério da Fazenda e, portanto, vai cumprir algumas obrigações. Mas aí tem iniciativa parlamentar de onde? Olha, de dentro do PT, isso mesmo, do partido do governo Lula, do partido do presidente Lula, para acabar com essa isenção. As varejistas brasileiras reclamam do que elas enxergam que é uma ausência de isonomia tributária. Poxa, tem gente vendendo aqui no meu quintal não pagando imposto e eu que estou aqui cumprindo todas as obrigações, pagando todos os impostos, não consigo competir, esse é o argumento. E eles estão, então, tentando passar por essa lógica do governo Lula com iniciativas no parlamento. Essa argumentação está ganhando tração e envolvendo também parlamentares de oposição. Essa ideia de levar adiante um projeto de lei para acabar com essa isenção. Quem trouxe essa história foi o jornal Valor Econômico. Eu fui atrás e já teve, gente, uma reunião com o chefe da Receita Federal, Robson Barreirinha, justamente para tratar desse assunto. Nesse momento, o Ministério da Fazenda está fazendo o quê? Tentando vender, digamos, entre aspas, para os parlamentares, a iniciativa desse programa que foi lançado para tentar ali amainar os ânimos ou tentar barrar um pouco essa história de ganhar mais tração. Daniel está com a gente de novo para a gente falar dessa história. Daniel, o que me parece que não está bem resolvido, definitivamente, é a comunicação do governo e da equipe econômica com essa parte do setor produtivo. Ainda que tenha havido ali no governo um vai e vem em relação a essas medidas dos sites internacionais e depois o próprio ministro da Fazenda tenha dito que estava ali tentando fazer uma forma de organizar, né, esse tipo de comércio, o fato é que elas continuam descontentes, argumentando que a gente está falando aí de uma conta de custo Brasil que as onera imensamente e de um alívio que segue ocorrendo para esses sites chineses. Tem como chegar a um meio termo nessa história? É muito difícil, né, Renata? Veja que a gente estava falando de um tema que é impopular, o alto preço das passagens aéreas, e aí a gente cai em outro tema que também é bastante impopular. A ala política do governo sabe bem disso, porque taxar compras internacionais, ou melhor, não vamos nem falar de taxar, acabar com a isenção de que gozam atualmente, é um tema sensível, porque quem é que compra, né, por meio dos sites ali é principalmente classe média baixa, gente que quer comprar alguma coisa ali dos sites chineses, principalmente, que acabam tendo acesso a um produto mais barato. Agora, você mencionou, Renata, que as varejistas estão muito de olho nisso, se queixam bastante, as varejistas nacionais se queixam de concorrência desleal com esses fornecedores do comércio eletrônico, principalmente da Ásia, mas recentemente conversando com industriais, o CEO da Multilaser, por exemplo, que é uma indústria de eletrônicos atuando aqui no Brasil, na Zona Franca de Manaus, perguntava para ele qual que é hoje a principal preocupação da Multilaser com relação à economia. É reforma tributária, é ajuste fiscal? E ele falou, não, tudo isso é muito importante, mas vem depois. O principal, o que mais pode ferir uma indústria brasileira instalada no Brasil, que vende produtos ali na faixa de até $50, que é o valor dessa isenção hoje, é essa concorrência com os sites chineses, com o comércio eletrônico. Então, isso não é só um tema que fala muito alto para as varejistas, mas também para a indústria nacional. E Dani, rapidinho antes da gente entregar, a gente tem ainda um minutinho, vale fazer uma memória aqui do quanto que isso gerou ruído dentro do governo, né? Logo que essa medida veio a público, vários atores, incluindo até a primeira-dama, se posicionaram contra ou a favor, deixou o Ministério da Fazenda numa saia justa, precisando vir às pressas a público para explicar o que estava sendo desenhado.
Eu acho que vocês têm memória melhor do que a minha, mas acho que foi quando o presidente estava indo para a China, talvez. Viajando para a China, é isso. É isso, a primeira-dama tuitou no meio do caminho ali, voar pelo avião presidencial é tão bom, tem internet farta, rápida, que funciona, de graça. Ela tuitou e teve que voltar atrás, disse que entendia a postura da Fazenda de acabar com a isenção, portanto, cobrar uma pequena taxa ali de quem compra pelos sites, pelo comércio eletrônico, principalmente esses fornecedores chineses, mas teve que voltar atrás depois, porque esse assunto é bastante sensível com as pessoas ali de baixa renda que conseguem comprar alguma coisinha por esses sites, né? Sinuca de bico para o governo. Obrigada, Daniel. Participação luxuosíssima no Bastidores CNN.